Então, um bom dia aí para todo mundo. Mais uma vez a gente se encontra para meditar a palavra do Senhor no Evangelho de cada dia. E nesta quarta-feira da quarta semana do tempo da Quaresma, neste dia 17 de março, peçamos a assistência do Espírito de Deus para a nossa meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que recompensais os méritos dos justos e perdoais aos pecadores que fazem penitência, sede misericordioso para conosco. Fazei que a confissão de nossas culpas alcance o vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje, para nossa meditação, nós temos o trecho do Evangelho que se encontra em João, capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 30. Então, lembrando que o capítulo 5 iniciou com a narração do terceiro sinal, desses 7 sinais que Jesus realiza e que foram colocados numa série, na pena de São João. Então, São João, na primeira parte do seu Evangelho, reúne esses 7 sinais de Jesus. E a finalidade do sinal, além de provocar a fé, e vendo o que Jesus fez, então as pessoas acreditam. Claro que há também uma resistência, também é uma ocasião de revelação. Então os sinais sempre provocam uma atmosfera, um momento em que Jesus revela quem ele é e qual é a sua missão. E é justamente isso que o Evangelho de hoje nos apresenta. Depois do terceiro sinal, depois da cura do paralítico ali na piscina de Betesda, vem toda uma discussão, uma controvérsia. Os judeus, eles questionam Jesus porque Jesus realizou um sinal, vamos dizer, um milagre, num dia de sábado. Por quê? Porque o sábado era o dia santificado e não se podia fazer nada. As atividades eram muito restritas. O repouso do sábado, sendo sagrado, então foi interpretado como uma proibição de atividades humanas. Então todo tipo de atividade caracterizada como um trabalho era proibido. Mas isso foi uma percepção, uma interpretação um pouco distorcida, porque quando Deus estabelece o dia santificado, o sábado, não é para nos paralisar, não é para nós cairmos numa inércia, mas é para que nós contemplemos toda a obra que ele criou. E é interessante que Jesus vai recordar uma verdade que também os judeus reconheciam, quando ele diz: meu Pai trabalha sempre. Porque mesmo dizendo que no 7º dia Deus descansou, mas os judeus, sobretudo os mestres da lei, reconheciam que havia 2 situações que mesmo no sábado não deixavam de acontecer. E quais eram essas situações? Nascer e morrer. Então quem faz nascer, quem faz morrer? Até existem salmos que dizem isso, É o Senhor que faz nascer, o Senhor que faz morrer. Então, se até no dia de sábado alguém nasce e até no dia de sábado alguém morre, então Deus trabalha. Então, por isso que Jesus diz: meu Pai trabalha sempre. Então, meu Pai trabalha sempre, portanto, eu também trabalho, já que Jesus é o Filho de Deus. E qual é o trabalho de Jesus? É o trabalho de fazer viver, de dar a vida. Eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. Então, a cura do paralítico é uma indicação, mesmo com toda a carga simbólica, de que Jesus veio para dar a vida. E como nós sabemos que na Bíblia, uma das metáforas utilizadas para falar da vida é caminhar. Por isso que se diz, o próprio Salmo vai dizer: tua palavra é luz para o meu caminho, para os meus passos. Então, o caminhar na Bíblia significa viver. Então, se Jesus veio para dar a vida, então o sábado, por excelência, é o dia de realizar essa missão. E Jesus
diante dessa falta de compreensão, né, do valor e do significado do sábado, então Jesus vai dizer: meu Pai trabalha sempre, e por isso eu também trabalho. E Jesus vai dizer: em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. E o que o Pai faz, o Filho também faz. E aí Jesus vai dizer o que é que o Pai faz e, portanto, o Filho também faz. Interessante que faz por amor. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Então, vejam que toda a ação de Jesus é amor e por isso não pode ser considerada transgressão da lei de Deus. Porque essa é a acusação que os judeus estão fazendo, que ele está transgredindo a lei. Quem ama não transgride, não desobedece. Pelo contrário, a expressão do amor também é obediência. E, portanto, Jesus deixa isso muito claro. E vai especificar, né? Ainda vai desdobrar no seu ensinamento de revelação essa obra do Pai. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. Diríamos que esta palavra de Jesus, né, ocupa o centro de toda a narração deste trecho que nós estamos meditando. Assim como o Pai ressuscita os mortos. É muito significativo que o termo, o verbo utilizado, né, na língua grega para ressuscitar é levantar, egeiro, que foi o mesmo verbo que Jesus utilizou quando deu a ordem de o paralítico se levantar. Egeiron, né? Levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Diríamos assim literalmente: assim como o Pai levanta os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem quer. Portanto, esse verbo é muito importante. Claro que foi traduzido ressuscita porque é o significado, mas também para não esquecer aquilo que Jesus fez. Assim como o Pai, né, trabalha sempre, eu também trabalho. Então, se Deus faz os mortos ressuscitarem, ou seja, levantar, né, porque a imagem, né, de estar dormindo, então levantar, despertar, ressuscitar, Jesus fez isso, né? Por isso a grande discussão, né, não pode fazer isso. Mas se meu Pai faz, então eu não faço nada por mim mesmo. Eu faço porque vejo o Pai fazer. E, portanto, o sinal de fazer levantar o paralítico para andar, ou seja, para viver, é um símbolo da ressurreição. Por isso que o sinal, ele é sempre uma porta para a revelação de Jesus. Quem é Jesus? Então, assim como o Pai levanta, faz viver, o Filho também levanta. Por isso que o Filho levantou o paralítico para que ele caminhasse e se tornasse o símbolo da vida nova, né, do ressuscitado, né, da pessoa que encontrou a vida que não morre. Depois nós temos uma outra afirmação de Jesus, quando nós encontramos aqui essa construção. O Filho também dá a vida a quem ele quer. Só que o texto, na língua original, não coloca explicitamente o sujeito ele quer, mas diz simplesmente também dá a vida a quem quer. Claro que aqui se fez uma escolha. Então, quem é o sujeito de quer? Então, aqui se colocou Jesus. E Jesus quer, né? E, portanto, dá a vida. Mas se nós recordarmos o terceiro sinal, né, no início do capítulo 5, Jesus fez uma pergunta. E qual foi a pergunta que Jesus fez ao paralítico? Queres ficar curado? Então, nós também podemos interpretar e traduzir, né, essa expressão que o Filho também dá a vida a quem quer a vida. Então, o encontro dessas duas vontades, né? A vontade do Filho, que é a vontade do Pai, e a vontade de quem recebe a vida. Queres ficar curado? Essa é a pergunta que Jesus faz. Então, parece uma pergunta tão sem sentido, mas se ele estava ali na beira da piscina, então como é que ele não queria ser curado? Mas aqui o que se está falando é da fé.
não é simplesmente uma cura física, mas uma adesão a Jesus. Por quê? Porque o homem vai ficar curado, caminhar, não simplesmente para se deslocar fisicamente, mas é o símbolo daquele que adere à fé. Por isso que Jesus disse até quando encontrou o homem no templo, né? Não peques mais para que não aconteça coisa pior. E o que seria essa coisa pior? A falta de fé. Ou seja, deixar de caminhar verdadeiramente, mesmo tendo agora a saúde nas pernas. Então vejam que é um texto muito rico, né? Tantas outras coisas aqui que nós encontramos, mas é a apresentação de Jesus, quem é Jesus, né? O Filho de Deus, e o que Jesus faz, o que vê o Pai fazer. E o que é que o Pai faz? Dá a vida. E para dar a vida não tem dia. Inclusive o sábado é por excelência o dia, né? De se comprometer com a vida, de dar a vida, de acolher a vida, de receber a vida, de querer a vida e a vida em plenitude. Então que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.